Você também está querendo esganar esse pessoal que vive na pandemia, indo em festa e boteco, mas acha que tem alguma coisa um pouco errada em comparar o tanto de responsabilidade que eles têm com as responsabilidades das nossas autoridades? Tem uma coisa científica nesse seu sentimento. Vem cá que eu te explico. Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 24 anos, especialista em cidadania digital, e eu tô aqui para falar com você sobre a nossa nova dinâmica de convivência nessa era em que as redes se tornaram o nosso principal ponto de contato. Nessa situação que a gente está da pandemia, se você é uma pessoa que respeitou as regras desde o começo, está um ano trancado em casa fazendo pouquíssimas coisas, deve ficar se morrendo de raiva na hora em que vê o pessoal em boteco de fim de semana, saindo para baile funk, boate, jogador, MC, em cassino clandestino. A gente fica falando, o que esse povo quer? Influencer fazendo festa. Dá uma raiva. Dá uma raiva. E a gente fala, esse povo também tem culpa. É lógico que eles têm culpa. E aqui é óbvio que cada pessoa que assume o risco de espalhar o vírus para outra tem a sua parcela de culpa. É todo mundo adulto, tem de responder pelo que está fazendo. Mas se você tem essa sensação de que fazer essa comparação entre a responsabilidade do cidadão e a responsabilidade das autoridades é uma coisa que meio que não encaixa, eu vou te explicar o princípio científico disso. Uma outra que a gente sempre ouve, essa é clássica, não adianta reclamar do roubo de milhões em corrupção se você for a fila. A pessoa está numa passeata contra a corrupção, mas subornou o guarda. Todo mundo entende que aqui se fala de algo que incomoda geral, que é a hipocrisia. Apontar nos outros um defeito que não vem em si. Ou dizer que é errado para os outros uma coisa que a gente faz. E isso realmente existe. Mas não dá a impressão que é meio desbalanceado você falar em corrupção em uma pessoa que furou a fila como se fossem coisas da mesma gravidade? Porque não são. E aí é que eu vou falar para vocês de um experimento que todo mundo conhece, que é o experimento de Stanford. Tem até um documentário na Netflix. E aqui eu vou te contar uma novidade, bebê. Ele foi fraudado. Mas como assim? Eu não posso usar um experimento que foi fraudado para explicar como as pessoas estão fraudando o debate público? Por quê? Gente, sabe o que eu mais me divirto? Eu gosto de ver o povo explicando tudo com o experimento de Stanford. A porcaria do negócio já tá fraudada há 1 bilhão de anos, todo mundo sabe. O tal do hominho lá que fez o experimento tá lá nos TED da vida dele, ainda sendo aplaudido, ninguém fala disso? Bom, voltemos aqui ao experimento de Stanford. O que é que você vai ver nos documentários ou o que é que você já deve ter ouvido falar sobre ele? É um experimento que mostra que determinados grupos sociais podem evoluir para a crueldade. Ele foi feito em 1971 numa das universidades de maior prestígio do mundo, com estudantes ricos, bem criados, progressistas, colocou alguns no lugar de guardas, de carcereiros, né? E outros no lugar de presos. E isso descambou para uma violência que tiveram que encerrar o experimento. Ele ia ter 2 semanas, não teve nem uma semana, de tanto que os alunos que viraram os guardas se tornaram absolutamente violentos e implacáveis com aqueles que eram os prisioneiros. Esse experimento gerou algumas conclusões que tornaram o autor, o diretor do negócio, o Philip Zimbardo, uma celebridade internacional, quase interplanetária, eu diria. Porque ele mostrou que o simples fato de estar naquele grupo com aquelas funções fazia com que o pior das pessoas aflorasse, porque elas tinham autoridade na mão e isso e aquilo. E daí, Brasil, como ele era um ídolo, uma pessoa querida, resolver fazer uma homenagem, uma surpresa. Gente, é por isso que eu não gosto de surpresa. Não gosto de aniversário surpresa,
não gosto de presente surpresa, não gosto de nada, porque eu acho que coisa surpresa, a chance de tirar algum esqueleto do armário da gente é gigantesca. Eu odeio surpresa. Quando a pessoa fala pra mim, eu tenho uma surpresa, eu já fico mortificada. Pra mim já acaba o negócio. A pessoa fica surpresa, na verdade, quando vem fazer a surpresa. Tá, vou continuar. O que se resolveu? Ouvir as fitas de gravação do experimento. Porque não é assim, forjou é o que inventou tudo. Não, não é. Houve uma distorção nas conclusões, mas o experimento em si não foi invalidado, tanto que ele está sendo reestudado agora. Ele foi tirado, inclusive, da grade curricular dos melhores cursos de todo mundo, do Brasil, inclusive. O que acontece? Há algo que não foi reportado pelo Philip Zimbardo, que é o papel dele e dos outros pesquisadores que conduziam o estudo, influenciando esses alunos que estavam fazendo parte ou como presidiários ou como carcereiros. Então, toda hora eles ficavam instigando violência, instigando que fosse mais fundo. E dizendo coisas como, por exemplo, olha como é que está a violência policial. Se vocês continuarem assim pegando leve, não vai sair nada desse estudo. Pensa que esse estudo é para o futuro, para a gente poder ir para a mídia explicar por que a polícia é tão violenta. Você vai ser frouxo assim, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Isso ia sendo dito aos alunos. E, de repente, eles começaram a ultrapassar todas as barreiras morais em nome de algo que eles julgavam ser um bem maior. A gente tem de dividir a responsabilidade pelo contexto. Novamente voltando, não é o conteúdo apenas, é o contexto. A responsabilidade da pessoa, ela é a responsabilidade de um líder, ela é a responsabilidade do círculo que influencia esse líder, ou é um liderado? Porque aí as coisas mudam completamente. Isso no caso do experimento de Stanford, da corrupção e da pandemia. É evidente que não tem santo. O cara que exagerou a mão no experimento, o cara que não respeita as regras de isolamento social, de higiene, de uso de máscara, de espalhar boas informações, de credibilidade sobre vacina, sobre o que a gente tem de fazer, é uma pessoa que tem de ser responsabilizada. A questão é em que medida. Existe desde a pessoa que passa coisa falsa adiante, imaginando que aquilo é verdadeiro, ou tentando se acalmar psicologicamente com esperança, até quem arquiteta esquema para passar coisa falsa adiante e ter ganho financeiro, ou ter ganho político. São responsabilidades muito diferentes. E eu sugiro que a gente pense sempre, não é o conteúdo apenas, é o contexto nessa sociedade em que a gente vive. Então nós vamos ter ali o líder, o círculo de influência do líder e os liderados no experimento de Stanford. Os liderados eram todos livres para dizer que não aceitavam aquilo. Você me desculpa, eu vou embora. Não vou fazer isso. Isso ia arcar com as consequências, porque ele podia ser retaliado pelo professor depois. Como hoje, quem se coloca contra algumas atitudes dentro de grupos vai sofrer retaliações de todo tipo. E o se colocar contra algumas atitudes pode ser até fazer uma pergunta, mas por que vocês estão falando isso? Isso pode gerar uma retaliação dentro do grupo. Mas a pessoa é livre para decidir o que ela vai fazer. Ela não quer sofrer nenhum contra para se posicionar corretamente. Ela arque com as consequências também. Mas é uma responsabilidade diferente, por exemplo, de quem é o líder que está fazendo algo que sabe que será prejudicial e sabendo que vai influenciar outras pessoas a agirem assim. Sabendo que vai piorar este tipo de comportamento nos demais, que é o caso do experimento. À medida em que ele aperta na violência,
ele sabe que isso vai reverberar para baixo, aquela coisa das ondas da água. Ele sabe. Então a responsabilidade do líder, ainda que ele diga a mesma coisa que um liderado, a responsabilidade é maior. Sobretudo porque ninguém chega a líder por acaso. Oi, puf, jogaram o cara lá. Ah, mas e se for monarquia? Brasil, monarquia, o cara que não quer, ele pede para sair. Ninguém é líder por acaso. Se quis assumir a liderança, sabia exatamente o que estava fazendo, sabia o tamanho da responsabilidade que assumiu, e assumida está a responsabilidade. Não tem como fugir. E vamos agora à terceira posição, que é quem tem influência sobre o líder. Quem tem influência sobre o líder pode ter uma influência bajulatória, que é uma influência para benefício próprio em termos de poder, ou pode ter uma influência que melhore o grupo. Nas questões de corrupção e da pandemia no Brasil, a gente vê que a nossa tradição cultural bajulatória parece algo intransponível para quem tem acesso às lideranças. Agora, as pessoas que se colocaram nessas posições, que são de poder, ainda que não sejam a liderança mais alta, sabem o que estão fazendo. A omissão delas é apoio a tudo do que elas possam discordar. Então também é um peso diferente, que é como no experimento de Stanford. Tinha o cara que era o zimbado, o papa do negócio, que resolveu despirocar e mandar bater em todo mundo, mas tinha um monte de pesquisador que podia ter falado, professor, peraí, isso aqui vai ficar muito over, vai dar errado. Ou falar, vamos fazer de outro jeito. E essas pessoas não fizeram isso, essas pessoas deixaram rolar. As responsabilidades são diferentes para o mesmo ato, dependendo do contexto. Isso não quer dizer que um seja mais bonzinho que o outro, que um tenha a alma mais limpinha que o outro. A questão é o potencial ofensivo da ação de cada um, dependendo da posição que ocupa num grupo, numa sociedade ou numa empresa. Por isso que a responsabilização é diferente. Porque, como já dizia Nietzsche, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha, filho, é o Homem-Aranha que dizia isso? Não, mas vamos deixar assim, filho. Vamos deixar. Quem lê Nietzsche? Esse povo cata os negócios lá, fala Clarice Lispector, Machado de Assis. Nunca leu nem Machado de Assis, imagina Nietzsche. Deixa, filho. Deixa. Bom, Brasil, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa que sempre passa, né, pela cabeça da gente, mas que fica muito bem explicada no contexto da cidadania digital. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Lembrando que sempre tem aqui os vídeos exclusivos só para os apoiadores. Beijo, até mais.